Olá, pessoal! Hoje estamos lançando o podcast da Petros, o Diálogos. Eu sou Antônia Moraes, gerente de comunicação, e neste programa de estreia nós vamos falar sobre transformação digital, um assunto estratégico para o futuro da Previdência Complementar. Para conversar sobre o tema, recebemos aqui o nosso diretor de Riscos, Finanças e Tecnologia, Leonardo Moraes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Leonardo. Oi, Antônia, muito obrigado pelo convite para estrear o podcast aqui com um tema tão importante como transformação digital. Vamos então iniciar a nossa conversa. Leonardo, a transformação digital tem sido encarada como um dos temas fundamentais para o futuro das empresas. Quais são os benefícios dessa transformação? Realmente, o tema de transformação digital ele é fundamental, tá? Para todas as indústrias, inclusive para a nossa indústria aqui de Previdência Complementar Fechada, onde nós estamos inseridos. O primeiro grande benefício do uso da transformação digital é quando a gente aplica essas técnicas em processos extremamente complexos, que são os processos que a gente tem que lidar no nosso dia a dia aqui. Quando a gente aplica a transformação nesses processos extremamente complexos, a gente consegue reduzir muito as operações manuais na execução das atividades desses processos e automaticamente a gente diminui os riscos inerentes à execução manual desses processos complexos. Tá? Isso automaticamente vai garantir um melhor fluxo de trabalho dentro da empresa, dentro da fundação, vai reduzir custos, né? Ou seja, vai garantir uma maior produtividade na execução de cada um desses processos e trazer maior segurança, seja para quem está operando cada um desses processos, seja para o próprio resultado da execução desses processos, né? Que vão ser feitos ou vão ser calculados de forma mais automatizada. Só para a gente ter uma noção da importância da transformação digital no mundo, de uma maneira geral, né, em 2022, segundo a consultoria IDC, os investimentos em transformação digital vão superar $1 trilhão, né, em todas as indústrias, não somente aqui em Previdência Complementar. E no nosso dia a dia, a gente também pode sentir o resultado dos investimentos na transformação digital. Então, hoje em dia, em grandes capitais do Brasil, na maioria das capitais do Brasil, a gente já tem acesso à tecnologia de 5G. Que permite que a gente rapidamente tenha um acesso à internet que permite, por exemplo, a execução remota de algumas atividades extremamente complexas, permite que a gente facilmente identifique a nossa localização e trabalhe ou, né, tenha as nossas atividades de lazer com cada vez mais velocidade e segurança. Né? Então, a transformação digital é importante no nosso dia a dia, é importante na execução de atividades aqui das nossas fundações. A Petros ela vem implementando iniciativas no campo da transformação digital e inovação. Inclusive, um dos destaques é o uso da inteligência artificial. Conta pra gente, Leonardo, o que a Petros então, ela tem feito e quais são os resultados até aqui? A gente já vem nos últimos anos investindo bastante em transformação digital aqui na Petros, né? A primeira área que a gente decidiu investir é a área do departamento jurídico. E né, a princípio pode parecer um contrassenso, porque normalmente os departamentos jurídicos são conhecidos por serem aqueles departamentos mais conservadores nas técnicas utilizadas. O que a Petros fez? Ela contratou uma consultoria desse grupo chamado de Big Four, que são as grandes empresas de consultoria que a gente tem disponíveis no mercado, e dado que o jurídico ele atua com um grande volume de dados, a gente está aplicando técnicas conhecidas como Legal Analytics ou jurimetria para aprendermos bastante a partir desses dados que estão disponíveis aqui na Petros. Então, a partir do momento que nós temos um grande volume, por exemplo, de processos judiciais que podem ter alguma similaridade ou algum conjunto de processos que são parecidos entre si, a gente pode, através do uso de robôs que fazem uso da inteligência artificial, identificar as principais características desses processos judiciais, ajudar a gente na elaboração de uma tese jurídica de defesa ou até mesmo numa estimativa de valor, né, a receber ou a pagar para cada um desses processos. Tá? Então, a área jurídica da Petros está sendo bem inovadora na Previdência Complementar Fechada a utilizar esses robôs para aprender a partir dessa base de dados bem complexa que nós temos. Mas a transformação digital, ela não precisa ser complexa, ela não precisa falar aqui de técnicas extremamente complexas, né? Às vezes, a simples utilização de painéis que permitam que a gente use técnicas de business intelligence, ou no nosso linguajar aqui do BI, já pode fazer com que as áreas, de novo, que têm acesso a muita informação, já consigam extrair um conhecimento e tomar decisões baseadas em dados, né? Então,
o grande benefício da transformação digital a partir do momento que nós tenhamos aqui ferramentas de técnicas dentro da empresa, internalizadas aqui para aplicação de inteligência artificial, de transformação digital, gerar decisões mais baseadas em dados de forma mais segura e mais rápida. E a Petros vem ao longo dos últimos anos fazendo isso aqui. Outros exemplos que a gente tem também, e eu acho que fala diretamente no nosso relacionamento com o nosso participante, é o lançamento da atendente virtual da Petros, né? Então, tecnicamente, o que significa isso? Tem um chatbot, né? Tem um robozinho ali que foi desenvolvido para interagir com os participantes. Então, a gente não precisa mais ter uma pessoa, uma central de relacionamento aqui 24 horas por dia. A gente pode fazer com que esse robô responda às principais dúvidas dos nossos participantes no momento que os nossos participantes tiverem dúvida, tá? Então, a partir de todo um treinamento feito pelos profissionais da Petros, a gente disponibiliza esse atendimento por robô, lógico, sem deixar também de disponibilizar a nossa central de relacionamento, nosso canal de e-mails, para poder te esclarecer dúvidas que o nosso robô ainda não é capaz de responder. Outras iniciativas bacanas que a gente tem aqui são, por exemplo, na gestão dos imóveis. A Petros ela ainda tem uma carteira de imóveis, né, sob a nossa gestão. A gente fez uma contratação de uma plataforma de dados de mercado e criou novos materiais de marketing. Então, por exemplo, a gente está usando agora a possibilidade de uma internet mais rápida para oferecer um tour virtual nos nossos imóveis àqueles interessados em adquiri-los, né? Isso só é permitido a partir do momento que mais e mais pessoas têm acesso a uma internet de boa velocidade, boa estabilidade. Então isso facilita a gente oferecer os imóveis no mercado e facilita um eventual comprador também avaliar quanto esse imóvel vale na sua carteira. E finalmente, os últimos grandes avanços que a gente tem feito em transformação digital são naqueles processos do dia a dia do nosso relacionamento com os nossos participantes, nos momentos mais importantes do seu relacionamento com a Petros. Na concessão da aposentadoria, na contratação de um empréstimo, na solicitação de um pecúlio, né? Nós temos hoje uma equipe dedicada somente a melhorar os processos da Petros, que tem essa interação com os nossos clientes, né, com os nossos participantes. Se chama uma Squad CX, né, de Customer Experience, ou seja, de experiência do cliente, experiência do participante, que visa, usando todas as funcionalidades disponíveis com as ferramentas e técnicas de transformação digital, facilitar a interação dos participantes com a Petros. Quais são os grandes desafios hoje para a realização da transformação digital nas empresas? A gente trabalha, né, em previdência complementar fechada, que é uma indústria conservadora por natureza, e assim tem que ser, porque a gente está falando aqui de fazer investimentos para pagar o benefício, né, a aposentadoria da pessoa por um longo período da sua vida. Então, o primeiro grande desafio que qualquer indústria sofre, especialmente a gente aqui, é a mudança cultural. Então, a gente tem que, dentro de casa, com os nossos colaboradores aqui, com os nossos empregados, explicar para eles que a adoção de técnicas de transformação digital não significa que eles vão perder o emprego, mas sim que eles vão fazer as suas atividades de uma maneira um pouquinho diferente, né? Eu digo que isso em todas as empresas que eu já tive a oportunidade de acompanhar um processo de transformação digital, aquele que é o primeiro e o maior desafio de todos. Além disso, é muito comum que a gente pense em usar a transformação digital para melhorar somente os nossos processos, né? E isso é super importante porque, como eu disse na primeira pergunta sua, reduz riscos inerentes à operação manual de processos complexos, mas a gente tem que estar reforçando sempre que o participante tem que estar no centro das nossas decisões. Então, é uma cultura também faz parte da nossa cultura que nós foquemos os nossos esforços em transformação digital, sempre colocando o cliente no centro das decisões, no nosso caso aqui o participante no centro das decisões. Mas talvez, ainda falando de um ponto cultural que é muito importante, transformação digital significa inovação. E a gente falar em inovação significa que a gente tem que tentar fazer de uma forma diferente e que a gente tem que entender que essa tentativa, em algumas vezes, vai levar a erros. E não tem problema a gente ter erros no processo de inovação. O processo de inovação funciona assim, com base em tentativa, erros e evolução. E já que a gente começou essa resposta falando de mudança cultural, vamos falar que a gente também tem que ter uma maior tolerância a erro nas empresas, porque a gente tem que tentar aplicar essas técnicas inovadoras, de vez em quando vai funcionar e de vez em quando não vai funcionar. Finalmente, eu acho que um dos pontos que
também a gente tem que levar muito em consideração ao aplicar, né, transformação digital nas empresas, o mundo está fazendo isso em todas as indústrias. Então a gente não tem que cair naquele desafio de olhar só para dentro, a gente tem que olhar para fora, para todo mundo, todas as técnicas que estão sendo aplicadas em todas as indústrias, fazer benchmarks e entender o que a gente pode aplicar na nossa Petros, aqui na nossa fundação ou em qualquer uma das empresas. Para fechar, então, essa nossa conversa, qual é a tendência da transformação digital para os próximos anos, Leonardo? A tendência é de crescimento, tá? Não é um caminho sem volta, né? Hoje em dia é impossível a gente pensar a nossa vida sem os benefícios que a transformação digital trouxe para a gente. Então, isso vale no nosso dia a dia, vale no nosso cotidiano e vale para as empresas também. A transformação digital ela veio para ficar. Então, a grande tendência é que os processos sejam cada vez mais automatizados, tá? Utilizando essas ferramentas que a gente está discutindo aqui nessa nossa breve conversa, né? Não adianta, processos manuais vão ser substituídos por processos automatizados. As pessoas vão se especializar cada vez mais nessas ferramentas e vão trazer isso para o seu dia a dia também. Até porque os nossos consumidores, nossos clientes, no nosso caso, os nossos participantes, vão estar demandando cada vez mais ferramentas e interações que façam uso de transformação digital, tá? Essa para mim é a tendência. A gente vê muitas empresas, muitas fundações que se definiam como empresas que produziam alguma coisa e tinham uma área de tecnologia, uma área de transformação digital. Agora a gente vai ter uma migração de empresas digitais que prestam serviços ou que fornecem serviços ou que fornecem produtos, né? A transformação digital, a tecnologia, ela vai ser o core business das empresas que também vão prestar serviços, além de serem empresas de tecnologia. Leonardo, muito obrigada então pela sua presença aqui no nosso primeiro episódio do podcast da Petros. Antônia, foi um grande prazer, né? E já que a gente falou tanto de transformação digital, né, a gente está falando aqui também do uso de uma ferramenta, né, digital para trazer mais transparência para os nossos participantes, trazer mais informações para os nossos participantes, né, nessa iniciativa da Petros Mais Transparente que a gente vem conduzindo nos últimos meses aqui na Petros, né? Então, fico muito feliz de participar desse episódio inicial aqui do podcast. Espero que todo mundo continue acompanhando e que seja uma iniciativa de muito sucesso aqui na Petros. E se você ainda não segue a Petros no YouTube e no Spotify, entra lá no nosso canal e passe a acompanhar todas as novidades. Até a próxima!